Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o lugar no universo onde filmes, séries, livros e games se encontram. E hoje nós vamos viajar por uma galáxia muito distante para falarmos de Star Wars. O universo expandido de Star Wars, tanto Legends quanto Canon, é incrível, apresentando diversas histórias que fascinam os fãs. Histórias essas que podem nos apresentar novos personagens ou então trazer uma profundidade a personagens já conhecidos. E é justamente o que acontece em Um Novo Amanhecer, que apresenta a primeira aventura de Kanan Jarrus e Hera Syndulla juntos. Mas antes de continuarmos, já deixa o seu like nesse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve e ativa o sininho, pois a sua participação é muito importante nessa dimensão. O Novo Amanhecer foi escrito por John Jackson Miller, que é autor de outros livros de Star Wars, como é o caso de Kenobi, que é um livro do universo expandido Legends. Mas, ao contrário de Kenobi, O Novo Amanhecer é canônico e vai apresentar o momento em que a Hera e Kanan se conhecem. Então, se você é fã de Rebels, esse livro é indispensável na sua lista de leituras. Além disso, vai trazer uma narrativa muito instigante, num tom investigativo, ao mostrar o interesse do Império em um sistema extremamente distante, um sistema pobre da orla exterior, mas que tem um produto, algo extremamente valioso para ele, que no caso é o minério torilídeo. Então é muito interessante porque, apesar da gente ver esses personagens tendo importância, né, por exemplo, na série Rebels, na série da Ahsoka que tá para estrear, eles vão ter importância em momentos grandiosos da história da galáxia. Esse livro vai apresentar um momento bem específico, um problema bem regional, mas é claro, vai ser aquele tipo de problema regional que pode ter grandes consequências para a galáxia de Star Wars. Então a história vai se passar em um sistema chamado Gorse, que é um sistema extremamente pobre e perigoso, levando em consideração que os seus moradores eles só podem viver na parte escura do planeta, já que a parte que é atingida pelo Sol eles poderiam morrer queimados, e também a sua lua, Sindra, e é justamente essa relação entre o planeta e a Lua na qual a gente vai ver nesse livro, levando em consideração que Gorse ele produz esse minério chamado torilídeo, que é um minério extremamente valioso, pois é a base da fabricação dos destroyers imperiais. Então, na verdade, esse minério vai ser extraído de Sindra. E assim, a galera, o povo de Gorse, eles vivem justamente da mineração, da extração desse minério. E é nesse momento que a gente encontra o Kanan. Depois de sobreviver à Ordem 66 e precisar fazer de tudo para não ser encontrado na galáxia, ele está vivendo em Gorse como um transportador de minérios. E é uma pessoa extremamente desinteressada, que não quer saber de nada, está preocupado só em levar sua vida tranquilamente. Ou seja, de dia ele trabalha e de noite ele enche a cara e compra briga nos bares ali do planeta. Só que essa dinâmica muda com a chegada de uma nave imperial transportando o Conde Vidia, que é um burocrata imperial que tenta fazer de tudo para trazer um desenvolvimento cada vez maior para a industrialização do Império. E é muito interessante porque ele é um personagem meio androide, meio humano, então além dele ser extremamente racional, né, ter um pensamento racional sobre tudo, não ter empatia com os outros seres vivos, ele também é extremamente forte justamente pelas mudanças cibernéticas que foram feitas no seu corpo. E junto com o Vidian vem justamente a Hera, que o está seguindo para espionar. E é muito interessante que, pelo que a gente consegue entender nesse livro, ainda não existe uma rebelião formada, ainda não existe células rebeldes ganhando força. O que existe é a Hera trabalhando sozinha, investigando nesse primeiro momento os agentes imperiais para colher informações. Ou seja, nesse primeiro momento, ela não está agindo. Ela não intervém se algum agente imperial fizer algo contra a população, contra algum personagem específico. Ela está apenas observando para colher informações. Só que é claro que, como qualquer história de Star Wars, esses dois personagens tão diferentes vão acabar se cruzando e vão estar envolvidos em uma aventura muito mais profunda do que essa simples iniciativa de espionar um empresário imperial. E essa premissa fica ainda mais interessante quando a gente para analisar a personalidade dos personagens, especificamente do casal de Rebels, que nesse primeiro momento, quando se conhecem, não gostam do outro. Bom, pelo menos a gente pode dizer isso da Hera, porque o Kanan, quando conhece ela, fica encantado. Mas a Hera acaba não ligando muito para ele, acha que o Kanan é o típico habitante desses planetas distantes que não querem saber de nada, são egoístas, só ligam para a própria vida, não têm empatia com ninguém e só pensam em encher a cara. Mas ao longo do livro, ela vai notar que ele tem um senso de honra muito interessante, muito intenso. Na verdade, é um senso de honra muito bonito que ela não entende por que ele tenta esconder isso. Mas acaba sendo interessante, a gente vê personagens extremamente diferentes que naquele momento não estão em harmonia, eles não têm o mesmo objetivo, eles não têm os mesmos interesses, mas eles estão, né, a partir dessa aventura, eles vão caminhar
para essa harmonia. O livro também vai apresentar toda a vigilância constante que o Império tem sobre o seu povo, até mesmo nos planetas mais distantes da orla exterior, através de empresas de espionagem. São empresas que, de fato, precisam ter todo o controle, todo o conhecimento sobre a população daquele planeta para evitar qualquer possível ameaça por meio dos civis. Mas o grande problema é justamente esse. Essa vigilância constante vai fazer que até com que os mais inocentes sofram as consequências completamente perigosas, ameaçadoras do Império. E é a partir desse questionamento do controle da vigilância imperial que seremos apresentados a parte mais interessante do livro, que são justamente os personagens. Não é apenas o Kanan e a Hera, esse livro possui personagens extremamente interessantes que conquistam o leitor, como é o caso do Skelly, que é um desses cidadãos que vai sofrer com a repressão imperial. O Skelly, ele é um ex-soldado demolidor que lutou nas guerras clônicas e agora ele trabalha nas mineradoras de Cinda. Ele pode parecer um personagem muito chato no primeiro momento, que está sempre incomodando os outros personagens, o Kanan inclusive, mas a gente vê que ele tem um senso de justiça, ele tem um senso do que é certo, ele tem uma consciência e ele vai tomar atitude. E é essa a grande questão. Ele tenta convencer os outros do que é certo, mas mesmo que ele não consiga convencer ninguém, ele não vai ficar parado, ele vai tomar uma atitude diante das ações, diante do que está acontecendo ali. E qual é a grande preocupação do Skelly? A grande preocupação é que está acontecendo uma exploração muito intensa do minério de Cinda. E ele tem medo que, de tantas explosões que são feitas ali na Lua, uma hora a Lua seja destruída. Então, quando a gente para pensar nisso, a gente vê que é o personagem que tem uma consciência, digamos, ecológica ali. Na verdade, é o único que tem esse tipo de consciência. Já a Hera já vai ser aquela Twi'lek que a gente conhece em Rebels, que tem grandes habilidades de luta e de pilotar naves espaciais. Mas ali ela tem uma missão específica e ela tenta seguir essa missão a todo custo, que é, na verdade, espionar o Conde Vidian, e apenas isso. Essa é a grande questão. A gente está falando de um momento em que não existe uma rebelião de fato formada na galáxia, que essas células rebeldes, essa fagulha de rebelião, ela ainda está começando a nascer. Então, nesse momento, não tem muito que a Hera possa fazer porque ela não tem força militar contra o Império. Então, a sua missão é simplesmente espionar o Conde Vidian, e só isso. Se ele fizer algo cruel contra aquela população, ela não vai intervir. Diferente do Kanan, que já vai trazer uma outra mensagem. O Kanan, nesse primeiro momento, vai ser aquele personagem que não quer saber de nada, que tenta se afastar da força justamente pelos traumas que viveu, e esses traumas vão gerar momentos interessantes no livro, vão apresentar ao leitor momentos de flashback, né, lembrando o Purgo Jedi, lembrando os anos seguintes, o que o Kanan precisou fazer para sobreviver. Acaba sendo muito intenso pra gente que viu a Ordem 66 nos filmes. E aí agora a gente vai conseguir sentir com mais intensidade as consequências dessa Ordem 66 para os Jedi. Mas quando o Kanan conhece a Hera, todo esse senso de honra e justiça Jedi retorna nele. Então ele vai trazer uma lição muito interessante. Ele vai falar para a Hera que esse é o grande problema das pessoas, que as pessoas precisam entender que elas têm que ajudar o próximo quando o próximo precisa, e não quando elas acham que é o momento certo. Às vezes não é o momento certo, mas é o momento necessário, e é a partir dessa lição que a gente vai ver o nascimento dessa célula rebelde. Os vilões desse livro são tão interessantes quanto os mocinhos, como é o caso da Capitã Sulane, que é a capitã interina do Destroyer Imperial que carrega o Vidian. Ela cresceu, né, ela é de uma geração que cresceu sob o governo do Império. Então ela acredita no potencial do Império, ela acredita no governo que ela defende. Nesse primeiro momento, ela vai se assustar com todos os pensamentos megalomaníacos do Vidian, mas logo em seguida ela vai absorver esses pensamentos pensando justamente no seu crescimento dentro da estrutura imperial e também pensando no bem do próprio Império, né? Mas até aquele momento ela não tinha visto a grandeza que o Império realmente representa. Já o Conde Vidian, que é o principal vilão, é extremamente terrível. Meio máquina e meio humano, que é bem comum entre os vilões de Star Wars, ele é um vilão simplesmente sádico e cruel, que faz de tudo para ter o lucro, para atingir os seus objetivos. E ele mata com as suas próprias mãos, se isso tiver que acontecer. Mas apesar de toda essa vilania, a gente vê que o Vidian também, por mais poderoso que seja, por mais influente que seja, ele ainda é um mero peão dentro do governo do Imperador Palpatine. Ele precisa fazer o possível e o impossível para agradar o Imperador, senão ele também vai sofrer as consequências. E é por isso que ele vai tomar atitudes extremamente radicais ao longo do livro. Além disso, existe um plot twist, não é tão grande assim, mas é um plot twist pequeno em relação
ao Conde, que é muito interessante e serve para a gente conhecer um pouco mais sobre esse personagem. Mas em meio a esse assunto tão sério, que é o tema central do livro, existem alguns momentos que quebram essa tensão com um certo humor, como é o caso do momento em que o Kenan se questiona, com um crescimento tão acelerado do Império, como o fornecedor dos uniformes dos Stormtroopers dá conta desse crescimento imperial, né? Quando o Império atingir o limite da galáxia, o que os Stormtroopers vão estar vestindo? Eu achei um questionamento bem pertinente, né? Um questionamento muito comum, mas que faz muito sentido quando a gente pensa numa estrutura de um grande governo, de uma grande empresa, de uma grande instituição. Mas como estamos falando de Star Wars, é claro que as batalhas espaciais não vão ficar de fora, ainda mais numa história que envolve um planeta e a sua lua, então a órbita desses dois vão estar em constante movimento. Então é claro que teremos cenas de batalhas espaciais que vão ser desenvolvidas de uma forma excelente. Elas vão ser bem dinâmicas, bem aceleradas, mas descritas de uma forma muito detalhada. E assim o leitor vai conseguir visualizar o que está acontecendo no espaço naquele momento. Isso é um ponto muito positivo, porque nem sempre é um ponto fácil de descrever num livro de ficção científica. Agora, em relação à edição do livro, essa edição brasileira especificamente, ela é muito bonita. Ela tem uma capa, artisticamente falando, encantadora, né? Ela consegue transmitir toda a essência dos personagens. Além disso, ela vem com duas notas, né? Primeiro, a nota do autor agradecendo todos os autores de Star Wars que vieram antes dele, né? Dizendo que as histórias que nós amamos nem sempre conseguem se encaixar numa única cronologia, mas elas estão sempre vivas em nós, então acaba sendo uma homenagem, um agradecimento muito bonito em relação às histórias do universo expandido que foram categorizadas como Legends. E a gente vai ter também uma nota do Dave Filoni explicando todo o processo de produção dos novos livros que fazem parte do universo expandido canônico, né? Dizendo que agora os autores eles estão em constante contato para manter uma história que faça sentido. É interessante a gente saber disso, mas não diminui todo o talento e qualidade dos autores do universo expandido Legends, que mesmo Legends não tendo os seus autores em constante contato, eles conseguem criar histórias que se encaixam perfeitamente uma com as outras, mesmo sendo histórias de autores diferentes. Então, O Novo Amanhecer é um livro maravilhoso e é essencial para os fãs de Star Wars que querem entender o que aconteceu nesses primeiros anos do Império, sem falar que a gente também vai entender a visão da população, que é isso que vai mostrar no livro, a visão do povo comum, dos trabalhadores que vivem nos mundos explorados pelo Império, o que eles vão analisar, como é que eles vão observar esse governo imperial. E é interessante também pela questão da diferença geracional, né? As gerações que viviam já desde a época da República até aquelas gerações que nasceram na época do Império e acham que o Império é um governo muito bom. Além do mais, a gente vai ver também a construção da relação entre o Kenan e a Hera, e isso é simplesmente maravilhoso, essencial. E se você é fã de Rebels, você realmente tem que ler esse livro, porque você não vai se arrepender. E vocês, já leram O Novo Amanhecer? Curtiram? Qual foi o seu momento favorito do livro? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Nos vemos na próxima!